Sou formada em História Bacharelado pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Me formei em História Licenciatura pela Uniacel, do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Eu estou aqui para falar sobre o meu objeto de estudo, já que agora em 2015 eu vou começar o mestrado em História pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Pois bem, o meu objeto de estudo são as mulheres pobres do centro urbano da cidade de São Luís do Maranhão, na segunda metade do século XIX. E como foi que eu me deparei, que eu encontrei essas mulheres? Lendo alguns livros, como o de Nascimento de Moraes, autor maranhense, e Aloysio de Azevedo, eu pude encontrar essas mulheres pobres que estavam presentes nessas obras literárias. A exemplo da Rita Baiana, das várias lavadeiras que viviam lá no cortiço do João Romão, a própria quitandeira, que era amante dele, né, a Masa, a Bertoleza. Então, a partir do encontro com essas mulheres através da literatura, eu me interessei e eu particularmente gosto muito do meu objeto de estudo, acho um objeto legal, divertido, bem interessante. Então, quando eu falo nessas mulheres, eu já tenho alguma pesquisa, eu tenho alguns jornais pesquisados, como exemplo a Pacotilha, de 1880 a 1883. Também tem o Jornal Estado do Maranhão de 1992 e a Flecha de 1879. E nesses jornais, nessas fontes, figura constante, seja oferecendo uma escrava para alugar, seja uma mulher pobre oferecendo seus serviços, ou seja, as várias reclamações da presença dessas mulheres pelas ruas da cidade de São Luís do Maranhão. Essas fontes elas são importantes e são ricas, não esquecendo que são fontes que têm uma alta carga de preconceito. São fontes escritas por homens, provavelmente muitos deles homens elitistas, que não gostavam da presença dessas mulheres pelas ruas de São Luís. Mas pesquisando e olhando com mais detalhe essas fontes, eu encontro várias informações sobre o cotidiano dessas mulheres nas ruas da cidade de São Luís do Maranhão. E o que elas faziam nas ruas? Ou melhor, nos logradouros públicos. Primeira coisa, eu não abordo a questão da prostituição. Eu falo sobre os diversos trabalhos desenvolvidos por essas mulheres nas ruas da cidade e também falo da questão da sociabilidade. E qual eram os místeres, os ofícios dessas mulheres pelas ruas? Pelas fontes encontradas, eu observei que muitas delas são vendeiras em tabuleiro, são quitandeiras, muitas delas são lavadeiras, e essas mulheres elas desempenham um papel importantíssimo, porque elas desenvolvem um mercado de subsistência, porque vendem frutas, legumes nessas ruas, elas vendem comidas que naquela época eram bastante apreciadas, como peixe frito, arroz de puxar, alguns bolos típicos que até hoje são de bastante costume e ainda continuam sendo comidas típicas da cidade de São Luís do Maranhão. Então essas fontes elas mostram essas mulheres que através da literatura, como eu já disse anteriormente, confirma a presença dessas mulheres nas ruas da cidade de São Luís do Maranhão. E essas mulheres elas eram indesejadas, elas não eram uma presença muito querida pelas ruas, porque na época, diferente de hoje, a rua não era o lugar da mulher, a mulher tinha que estar no lar, estava dentro de casa. E essas mulheres, por serem pobres, elas precisavam conseguir o seu sustento. E aonde elas conseguiam? Muitas delas pelas ruas da cidade. Então, os jornais eles dão conta pelas reclamações. As reclamações são muitas, as reclamações. Porque existia a São Luís ideal, que as elites da cidade queriam, dentro do padrão de civilidade, de moralidade vindo da Europa, principalmente de Paris. E existia São Luís que de fato era São Luís real. E existia um choque muito grande, porque nessa São Luís que se desejava ser civilizada, na verdade essa São Luís real tinha essas mulheres pobres que quando desenvolviam suas atividades, elas deixavam vários rastros. E esses jornais eles dão conta pelas reclamações. Então eram as águas sujas do peixe, era a sujeira que deixava, fosse pela vinda da verdura, fosse pela vinda das frutas, até mesmo o fato delas colocarem seus tabuleiros pelas ruas da cidade, isso já causava um grande transtorno para essas elites
ludovicenses. Então esses jornais, eles permitem que eu comece a observar todo esse contexto nas ruas da cidade de São Luís do Maranhão na segunda metade do século XIX. Então eu vou ler aqui para vocês uma das reportagens, né, das reclamações que eu tenho aqui da minha pesquisa. Esse aqui é o jornal A Luta, de 1891. Então ele diz o seguinte: se algum fiscal passar pela Rua da Manga, Canto da Saúde, verá quanto incomoda o mau cheiro que deita de uma calçada devido às águas imundas que nela derrama uma mulher vendeira de peixe frito moradora ao campo. Então, a gente já observa o que? O incômodo e os traços deixados por essas mulheres nessas ruas da cidade de São Luís do Maranhão. E além da questão econômica, a gente também tem a questão da sociabilidade. Então os jornais também, através dessas reclamações, eles dão conta das festas, dos pagodes, das festas de Bumba Meu Boi que aconteciam nos lavradores ou na casa desses populares. E as reclamações eram muito grandes. Então a gente sabe que hoje a questão do Bumba Meu Boi, a dança do tambor de crioula, a festa do Divino Espírito Santo fazem parte da cultura maranhense e é aceito por todo mundo, mas naquele período não, naquela época não, era marginalizado. Então o fato dessas festividades também incomodavam muito a essas elites maranhenses. Então assim, eu falo dessas mulheres, deixando claro aqui que eu não vou conseguir trazer de volta esse passado, esse cotidiano, esse contexto dessas mulheres, mas eu tento chegar ao mais próximo, né, dessa representação dessa São Luís na segunda. Então, eu uso o livro da professora Maria da Glória Corrêa, que ela vem falar, o livro dela é Nos Fios da Trama, quem é essa operária, na virada do século XIX, e antes de chegar de fato no objeto de estudo dela, ela dá um apanhado sobre essas mulheres e o cotidiano delas, diversos trabalhos realizados nas ruas da cidade de São Luís do Maranhão. Uso também o livro da professora Maria Odila da Silva Dias, se não me engano o nome dela, Cotidiano e Poder, as mulheres pobres no século XIX em São Paulo, que ela também vem falar da relação dessas mulheres pobres com a rua, a forma como elas conseguem desenvolver o seu trabalho, a questão das relações também de proteção. E uso o livro lá do Sidney Chalub, Cidade Febril, e os livros de literatura, que tem o Mulato, tem o Curtiço, tem Vencidos e Degenerados, e também tem os contos de Valério Santiago, que é do Nascimento de Moraes, que confirma a presença dessas mulheres nas ruas da cidade de São Luís. Então, o meu trabalho de dissertação do mestrado é Mulheres de Ofício na cidade de São Luís do Maranhão, na segunda metade do século XIX. O meu orientador é o professor Antônio Emílio Morga, e está aqui o meu endereço de e-mail para entrar em contato. Obrigada.